verdade, Ricardo, não existe certo e errado. Existe sim o que a palavra nos ensina. A questão da reverência, né? Então, amém? Bom, cumprimentos amados com a graça e a paz do Senhor, amém? Você lembrou, né? Ah, bom. Você pensou que eu tinha esquecido, né? Esqueci não. É que eu convidei o irmão Pedroso para comentar um pouquinho, você não quer? Vem? Então vem aqui. Ele vai ser, pode? Vem aqui mais perto, pode por aqui. Tem certeza? Não quer aparecer? Vai aparecer sim, vai ficar aqui pertinho. Amém? Hoje nós temos o nosso comentarista aqui, vai estar nos auxiliando. Vou deixar ele, por isso que eu trouxe vídeo, tá? Para ele falar mais do que eu hoje, tá? Eu vou deixar ele comentar mais. Vocês estão vendo, né? A mestra aqui é ela. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você de casa, você que está nos acompanhando, você que vai entrar agora na live, você que vai acompanhar nos próximos dias. Que Deus derrame chuva de bênçãos sobre a sua vida. Amém. Abra o seu coração. Amém. Porque o nosso culto é de ensino. Daí a professora está aqui para nos ensinar. Glória a Eu vim aqui Deus. também para buscar um pouco mais disso Amém. através dela. E que cada um, como aprender, leia a Bíblia. Verdade. Busca o ensinamento. Verdade. Palavra de Deus. Nós temos o culto da família, temos o culto de jovem, temos o culto de cura e libertação e temos o nosso culto de ensino. Glória a Estudo Deus bíblico. por isso. Amém. Glória a Houve uma Deus. pessoa que falou para mim assim, mas querido, por que não tem um culto dominical, um estudo dominical bíblico? Falei, gente, porque nós já temos ele na segunda-feira. Amém. Glória a O Deus. estudo bíblico não é só porque é no domingo, como essa pessoa me perguntou. Ele pode ser feito um outro dia da semana. Porque cabe uma coisa, se nós colocarmos aqui no domingo de manhã, algumas pessoas vão chegar e vai falar assim, ah, mas é muito cedo. E outra coisa, eu tenho que ir no estudo bíblico de manhã e no culto à tarde, à noite. Para mim é difícil. Então, um consenso na Cláudia, do pastor Alex, colocou na segunda-feira. Para quê? Para que tenhamos mais liberdade de poder vir. Verdade. E muitas vezes ainda se questiona, ah, mas eu vou quarta, eu vou segunda, eu vou na quarta, eu vou no domingo. Chega o domingo, eu tenho que ir segunda de novo. Amém. Mas sempre achamos uma desculpa para que não participemos. O domingo, porque é de manhã, eu vou estar dormindo, ou eu tenho um compromisso. A segunda-feira, porque eu já fui no domingo. Então vamos parar e pensar uma reflexão para nossas vidas Amém. e podermos tirar uma lição disso. Amém. Eu estou falando isso porque a irmã Cláudia dá liberdade para a gente. Verdade. O pastor também permite Verdade. que a gente possa falar isso daqui. Mais gente poderia estar participando. Mas sempre nós temos algo que nos impede. Ou falamos assim, ah, mas não dá porque tem alguma coisa. Também. Mas abra o seu coração, você em casa, para ouvir e compreender aquilo que vai ser explicado hoje. Amém. Glória a Deus. Você venha entender que aqui hoje vai falar que nós estamos cultuando a Deus com liberdade e reverência. Glória a Deus. Liberdade de adorar e reverência para conhecer que Ele é o Deus da nossa vida. Verdade. Amém? Amém. Obrigada, irmão Pedroso. Deus abençoe. Também cumprimento os amados que estão em casa. Olha, o irmão Pedroso disse tudo. É isso mesmo. Convido os irmãos que estão assistindo aí também. Quando vocês deixam um like, quando vocês dão um joinha ou um dislike, vocês não estão nos agradando. Não é para nos agradar, amados. O like, o joinha, o comentar na live, lá no canal do YouTube, é uma maneira de você também estar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de juntos estarmos aprendendo. Amém? Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. O irmão Pedroso, todas as vezes que eu o convidei, ele se dispôs. Outros irmãos também que eu já convidei se dispuseram a vir aqui. Louvo a Deus por isso. Eu creio que outros irmãos também vão ter a oportunidade de estarem aqui e estar auxiliando, acompanhando. Então, amados, ouçam o que o irmão Pedroso falou, principalmente quem está em casa.
Prestem atenção mesmo, orem para que o Espírito Santo venha dar entendimento a vocês sobre a palavra. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós também aprendemos como vocês aprendem. Amém? Deus me tem esse chamado para mim? Glória a Deus, mas eu tenho clamado a Ele que me dê força e graça para poder continuar, amados. Amém? E que eu possa fazer o melhor para a obra dEle. Mas isso não depende só de mim, depende muito mais do Espírito Santo e da minha dedicação a estar na presença do Espírito Santo. E o mesmo eu digo para vocês em casa. Busquem, como o irmão Pedroso disse, leiam mesmo a palavra, se consagrem. E vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, agir. Já temos tido testemunhos, viu, irmão Pedroso, de resultados do estudo bíblico. Então, Deus seja louvado por isso. Semana que vem nós vamos ter um testemunho aqui na live, né, Gi? Glória a Deus por isso. Tantos outros que eu tenho ouvido também, glória a Deus, porque Deus é quem faz a obra. É muito bem colocado, por que não no domingo? Porque nós conversamos aqui no Consenso, principalmente com o pessoal que acompanha aqui presencial, né? Conversamos com o nosso pastor e achamos por melhor fazermos sim no dia de semana. Porque no domingo justamente, às vezes tem uma visita, nós mulheres temos um almoço para fazer, né? Então sempre acaba, não é que vai atrapalhar, não é isso, porque nada atrapalha a obra de Deus quando Ele quer agir. Só que também para não sobrecarregarmos os irmãos. Então isso que o irmão Pedroso falou é justamente isso mesmo. Amém? Então vamos estar orando para nós começarmos, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vou pedir que o irmão Pedroso faça essa oração para nós, amém? Senhor, sim, Pai. Estamos aqui reunidos, Pai, nesse sim, momento, meu Deus. diante de Ti. Obrigada, Pai. Obrigado por mais esse dia maravilhoso. Sim, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo sopro de vida que Aleluia. o Senhor nos deu e permitiu Glória que a estivéssemos Deus. aqui. É verdade, Para Pai. buscar mais do Senhor. Sim, meu Deus. Abra o nosso coração, a nossa Abra mente mesmo, para a compreensão de cada sim, coisa que meu for Pai. anunciada e falada aqui. Sim, meu Deus. Deus, em nome de Que o Jesus. Senhor venha, Pai, nos abençoar. Sim, que o Pai. Senhor venha nos capacitar. Em nome e de dar Jesus. direção Sim, meu a Deus. cada um dos teus filhos que estão aqui reunidos, a cada um que É está verdade, acompanhando. Pai. Oh, que o Senhor aleluia. derrame toda sorte de bênçãos Em sobre nome a vida de Jesus, deles. derrama mesmo, E venha, Senhor. estar conosco neste Sim, lugar. Pai. Oh, para nos aleluias. guiar Glórias. nessa Sim, Pai. mensagem desse dia. Oh, nesse culto obrigada, de bênção, Senhor que vai amado. ser Aleluias. Maravilhoso. A Senhora te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Fátima. Pai do Senhor, Felipe. Chegaram agora, paz, André. Deixa eu falar do paz para você, né, André? Não? Mas é importante que veio, mas dou a paz de novo, tá, irmã Sônia? Amém? O nosso texto áureo, ele está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, tá? Então é cultuando a Deus com liberdade e reverência, e ele diz o seguinte: Deus é espírito, e o importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nós vamos entender um pouquinho hoje na lição o que é adorar em espírito e em verdade. Amém? Adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus não é como e nem onde adorar. Lembra daquela mulher que pergunta, né, para Jesus: Senhor, uns dizem que nós temos que adorar tal lugar, outros dizem, aonde que nós temos? Aí o Senhor então fala este versículo, né? Não é nem lá em Jerusalém, não é nem aqui no monte, mas importa que os que me adorem em espírito e verdade em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Amém? O Pedro, se quiser comentar alguma coisa a respeito. A nossa leitura bíblica em classe está no 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 26 a 32. Amém? O senhor quer fazer a leitura para nós? Amém. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar,
uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém, glória a Deus. Tobias ontem, quando abriu o culto aqui, ele já abriu falando do Espírito Santo, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo é o nosso companheiro, né? É o nosso paráclitos. E aqui nesse texto, Paulo está fazendo uma pergunta: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação? Faça tudo para edificação. Aí ele coloca que se alguém falar línguas estranhas, aí no 28 ele fala que se não tiver intérprete de línguas, seja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ele não está dizendo que não é para nós orarmos em línguas, tá, amados? Não vamos entender errado isso aqui. Ele está apenas dizendo que quando oramos em línguas, lembrem que edifica a nós mesmos. Então podemos orar baixinho. Ah, então não posso orar em línguas altas? Posso, vai ter momentos que a presença do Senhor vai ser tão forte que você quer exaltar mais, você quer... Mas ele aconselha que, quando formos orar em línguas na igreja, oremos baixinho, para nós. Para quê? Para que não venha também entristecer nosso irmão que está do lado, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que ainda não fala em línguas. Tá? Então não é que não pode falar, amados. É só um conselho de Paulo, uma orientação, na verdade, tá? E aí ele coloca aqui que tem uma ordem, tá vendo? Ó, tem que ter intérprete. Se falar 2 ou 3 profetas, que os outros julguem a profecia. Isso é ter disciplina, é ter ordem, é ter reverência no culto, tá? Mas se outro estiver sentado e for revelado, primeiro fica quietinho, escuta, né? Aí ele fala que pode profetizar, pode aprender, para que todos sejam consolados. E aí, no 32, ele fala o que o pastor falou ontem. E o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Você vê que esse espíritos aqui é com E minúsculo, porque é o nosso espírito, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E nós controlamos o nosso espírito, não o Espírito Santo. Eu achei lindo, eu até comentei com o meu esposo, a irmã Shirley ontem, né? Ela recebeu uma unção assim que, gente, eu achei tão lindo. Ela ficou ali, né, Tati? A irmã Rosinha veio, orou por ela e assim, você viu que ela se entregou de um jeito. É tremendo isso, e é isso que a gente quer. Outro culto tremendo que foi ontem. Sei que o senhor não pôde estar aqui, estava um pouquinho cansado. Mas foi bênção novamente. E por quê? Porque os irmãos têm buscado conhecimento, têm buscado, a Aline deu testemunho, tem buscado estar na presença do Senhor, tem buscado, o Tobias que está estudando mais sobre o Espírito Santo. Isso é importantíssimo. Outros irmãos também já prestei livros, já me perguntaram. Amados, é isso que o Senhor quer, é isso que Deus quer de nós, é o que o irmão Pedroso colocou aqui. Buscar, buscar e buscar. Amém? Você quer comentar alguma coisa? Não, só fala assim, buscai o reino do Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. É verdade. Na nossa introdução até uma fotinha, hoje tem culto, vamos? Glória a Deus. Aí ele já começa com o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, nós temos que nos alegrar. O salmista está dizendo que ele ficou feliz, é uma alegria, não é uma alegria momentânea, é uma alegria que excede. É aquela alegria, aquele entusiasmo de você saber que você vai estar na casa do Pai. Amém? É essa alegria que o salmista fala. Visto que a vontade de Deus é que todos sejam um com Ele. Está lá em João 17, 21. Para que todos sejam um com o Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Porque o culto é uma das melhores maneiras para fortalecermos essa união. Eu vou ler só Efésios 4:3. Depois em casa vocês leiam o Salmo 133, também? Efésios 4:3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, com E maiúsculo, pelo vínculo da paz. Então é o Senhor que fala que o culto é uma das melhores maneiras para fortalecermos essa união. Que união? A união entre nós, irmãos, e a união com Cristo. Amém? Que é o centro do nosso culto hoje. Amém? Que é o centro da nossa adoração. Que é por Ele que nos reunimos, que é por Ele que nós estamos aqui hoje. Amém? Quer comentar? Aí nós temos o primeiro tópico. Antes da introdução do livrinho aqui, o primeiro tópico ele vai falar o culto pentecostal, liberdade e reverência. Então vamos ver o comentário, a nossa introdução aqui?
O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrito no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base neste exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Amém? Então, nós não temos uma regra específica. Cristo não deixou um manual a ser seguido em relação ao culto. Aí cada denominação tem a sua maneira de realizar o seu culto. Nós, a comunidade evangélica Deus Vivo, temos a nossa forma. Normalmente, nós começamos com alguém abrindo o culto, lendo o versículo e fazendo uma oração. Logo em seguida, fazemos 3 ou 4 louvores. Se há testemunhos ou oportunidades, né? Ofertas, palavra e encerramos com culto e oração. Essa é a forma como a comunidade evangélica Deus Vivo entende que deve ser feito. Mas isso não é uma regra, porque existem cultos em que o louvor do Espírito Santo toma o ministério de louvor de uma certa forma, que essa glória envolve a igreja inteira, que praticamente, como o pastor mesmo diz, às vezes quase não tem palavra. E às vezes é o contrário, às vezes o Espírito Santo toma quem está abrindo o culto de tal maneira que vai além, porque o Espírito Santo leva. Então, o Espírito Santo tem as suas maneiras de trabalhar, tem as suas maneiras. Isso é liberdade de cultuar a Deus. Mas vejam bem, sempre com reverência. O que é reverência? Reverência é respeito. Vocês sabiam que os judeus, até hoje, quando eles saem do Muro das Lamentações que eles estão conversando, vamos supor que o Muro das Lamentações está aqui. Eles estão orando e tal, eles dão 7 passos, 1, 2, 3, vou tombar ali, não vai dar, né? Mas enfim, dão 7 passos para trás e só então eles se viram e saem. Por quê? Porque eles acreditam que assim fazia Moisés quando estava na presença de Deus. Ele não terminava de falar com Deus, virava as costas para Deus e ia embora. Não. Ele tinha uma reverência, ele dava 7 passos para trás, como que diz, Senhor, eu estou indo, o Senhor me dá licença? E vai, como se fosse assim. E aí então virava-se e ia. E os judeus até hoje têm esse costume. Dão 7 passos e aí então viram-se e vão embora. Isso é reverência. Ah, então nós temos que fazer isso? Não, estou falando que os judeus fazem isso, tá, amados? É só para a gente entender um pouquinho a diversidade de culto que nós temos no nosso meio cristão. Amém? Aqui, então, vamos entrar no primeiro tópico. Ele fala que o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Você quer comentar alguma coisa? A única regra que Jesus nos deixou aqui é em espírito e em verdade. Amar a Deus em espírito e em verdade, louvar a Deus de coração e com reverência. Verdade. Independente de qual seja a denominação. Verdade. É essa. Aí tem as formas de culto, cada um pratica do seu jeito, não quer dizer que isso não vai fazer você chegar a Deus, desde que o seu coração esteja voltado para o Senhor. Desde que o seu coração esteja completamente em reverência, adorando a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Essa é a regra. Agora, a sua tradição, o seu lugar, a forma que você ora, vai depender de como o seu coração está com o Pai. A sua conversa de filho para pai e de pai para filho. Amém. Esse é o seu diálogo, essa vai ser a forma que vai te levar até Deus. Glória a Deus. Amém. Olha aqui, dentro disso que o irmão Pedroso colocou, é bem isso mesmo. Cultuar a Deus é homenageá-lo com a vida. Olha lá, Romanos 12:1 fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí entra o que o Ricardo pregou esses dias. Este é o culto racional de vocês. É o que o irmão Pedroso acabou de falar.
É quando eu coloco o meu coração à disposição do Senhor. Esse é o verdadeiro culto. Amém? O desejo, depois, cada pessoa tem seu coração, cada pessoa que em seu coração deseja viver para honrar a Deus é um adorador, irá prestar culto. Lá em João 4, 23, 24, ele fala: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? É o que o irmão Pedroso colocou. Não é como você vai fazer, mas é assim como está o seu coração. O desejo interno de honrar a Deus se exterioriza na forma do culto. Olha que interessante, quer dizer, o que está no nosso coração é exteriorizado, é colocado para fora, é representado, é mostrado através das nossas atitudes, das nossas ações. Amém? Este é o culto chamado culto adorando em verdade. Esse em verdade é o resultado, é o fruto do amor que nós temos no nosso coração. Ele é expresso através das nossas ações. Amém? Portanto, o culto é a expressão do amor daquele que ama a Deus. Está lá no Salmo 122, 1. Amém? Que quando o Tomás falou, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o culto o que é? O culto é uma expressão do amor de Deus. Ou, aliás, do amor a Deus. É a nossa expressão de amor a Deus. Esse é o nosso culto racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Porque o Espírito Santo não tira o nosso sentido não, viu, amados? Quem tira o sentido é Satanás. Aliás, aproveitando isso, vamos estar colocando em oração o bairro, principalmente do Colégio do Jardim Pinote ali. Eu passei lá agora que precisava ver uma questão da matrícula do Arthur. E tinha uma oferenda na esquina. E é obra pesada. Então, só vamos estar clamando para que o Senhor guarde aquele bairro. Há muitas crianças, há muitas famílias ali. Tem muitos servos de Deus ali também. Amém? Então, que o Senhor esteja quebrando, seja lá quem fez, que Deus tenha misericórdia da vida de quem fez aquela oferenda, mas que Deus guarde, cubra com o sangue dele aquele bairro, em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa obrigação também enquanto igreja. Amém? Glória a Deus. Aqui, ele vai falar no ponto 1, a flexibilização cristã. Eu acho que eu vou ler o ponto 1, 2 e 3, entre eu e o irmão Pedroso, depois a gente comenta junto, pode ser? Aí depois a gente faz o comentário junto. Eu vou começar pelo 1 do irmão Pedroso, você leu o 2 aí? A flexibilização cristã, o que é? Ser flexível, tá? A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental da Igreja Católica Romana, ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Amém. Ponto 2, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia. Serviço, adoração, do verbo latreua. Servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico afudá. Serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como nos adoramos a Deus. Ponto 3, a reverência no culto. Adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência.
Faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do púlpito no templo da sede da igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo: guarda os seus pés quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria se o rei Salomão estivesse em nossos dias, que a mensagem seria: desliga o celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Então, por quê? Porque entra reverência. Quando a gente fala de flexibilização cristã, algumas pessoas distorcem essa flexibilização cristã com: posso ficar mexendo no celular, posso ficar mexendo em redes sociais, posso ficar dormindo, posso ficar levantando e saindo na hora do culto, posso ficar indo e voltando do banheiro sem necessidade. Lógico que existem alguns momentos que não tem, você tem necessidade, principalmente quem está gestante, né? Não tem jeito. Ou às vezes você não está muito bem, quem tem algum problema de saúde, às vezes tem a necessidade de estar indo ou tomando mais água. Isso é normal, não é isso que a gente está dizendo. O que nós estamos dizendo é que pessoas saudáveis, que nós sabemos que não precisam, ficam sem reverência. Isso não é flexibilidade, não. Isso é falta de reverência. Aleluia. Quando você chega na casa de alguém que você vai visitar, você não chega e vai entrando, abrindo geladeira, abrindo os armários, mexendo nas coisas. Ou chega e vai ligando a televisão. Não. Você espera ser convidado para entrar, não é verdade? E você tem reverência, tem respeito, porque não é a sua casa, mas é a casa de quem você está visitando. E essa mesma reverência nós temos que ter aqui dentro do templo. Aqui dentro da casa de Deus. Amém? Quando ele fala de flexibilidade, temos que tomar cuidado para não cairmos na armadilha do inimigo. Ah, mas se tem flexibilidade, então eu posso trazer um atabaque, eu posso trazer um funk, Amados, não é flexibilidade isso. Cuidado. O que é mundano, o que é santo é santo. Não podemos misturar o santo com o profano. Nós temos que ter cuidado com isso. Ah, mas se tem flexibilidade, se eu quiser ir de shortinho para a igreja, peraí, se você é cristão, se você é um novo convertido, se você conhece a palavra de Deus, até mesmo a maneira de você se vestir muda. A maneira de você falar, a maneira de você pensar é a maneira de você agir. Porque se isso não acontecer, não houve conversão. E isso não é flexibilização de culto. Ah, eu vou na igreja, mas eu fico lá fora. Não é lá fora, é aqui dentro. Nós não podemos ficar desligados do culto e ligados na internet. Ai, mas eu estou esperando uma mensagem assim. Desliga o celular. Se você não consegue se controlar, desliga o celular. Ou nem traga para a igreja. Deixa em casa. Uma das brigas que eu tenho em casa com os meus é por causa disso. Porque vem para a igreja com o celular e com fone de ouvido. Ainda bem que na hora do culto, pelo menos, eles deixam. Mas a hora que chega, não, ainda está mexendo. Isso é falta de reverência. E uma das brigas que eu tenho com eles é essa. E eu sei que muitos outros pais também têm essas brigas com os filhos. Porque essa geração de agora não está, muitos infelizmente não estão aprendendo os princípios reais. Está se perdendo valores. Amém? Está se distorcendo as coisas. Quando ele fala aqui que a gente não vai seguir também a ornamentação das igrejas católicas, por exemplo, a gente não está falando mal da igreja católica, não é isso. Eles têm a maneira deles de cultuar a Deus, mas eles têm toda uma arquitetura diferenciada nas suas igrejas. É muito suntuosas, muito pompa, porque é o jeito que Roma ensinou que tem que ser. Isso vem lá de trás, do começo da igreja. Só que vamos lembrar o seguinte, os primeiros cultos que existiam na igreja primitiva era louvor, salmos e oração. Louvor, salmo e oração. Muitos cultos havia no final o partilhar do pão, que era quando os irmãos ceavam juntos. A ceia era diferente do que nós fazemos hoje. Então, hoje, flexibilização é isso. A igreja, a comunidade evangélica Deus Vivo tem uma maneira de cultuar. A presbiteriana tem um outro jeito. A Nova Aliança tem um outro jeito. A Brasil para Cristo tem uma outra forma. A congregação tem uma outra forma. A Assembleia de Deus. Isso é flexibilização. É de acordo com o costume da igreja fazer-se o culto. Agora, eu não estou me sentindo bem com aqueles dogmas, com aquela forma, com aquela liturgia da igreja, para mim parece que não está. Ora, busca a direção de Deus. Ah, não, eu vou ser da igreja porque não faz o jeito que eu quero. Não, isso é falta de reverência.
Então, ora, não estou contente porque eu acho que não tem que ser assim. Vai buscar a presença de Deus, busca a direção. O que Deus vai falar para você? Lembrando que tudo que é dirigido por homens é falho também, né, gente? Nós somos seres humanos, somos falhos. Então, nós temos nossos defeitos também. Só que se nós vemos algo errado, que achamos que não está correto, está faltando com reverência no culto, o que nós temos que chegar e falar? Primeiro com Deus e depois com o nosso líder, que é o nosso pastor. Pastor, eu vi algo assim, o que o senhor acha? No meu pensamento, no meu entendimento, isso foi uma falta de respeito para com a casa de Deus, foi uma falta de reverência. Que tal pessoa? Não sair por aí criticando e falando mal. Chega na sua liderança e fala. Mas ora primeiro, para que o Espírito Santo te dê discernimento e sabedoria. Amém? Você quer comentar alguma coisa, Pedro? Assim como o Diego falou uma vez, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Verdade. E outra coisa, querida, você é julgado pela forma que você veste. Você dá o teu testemunho de cristão ou não cristão na forma que você veste. As suas atitudes, as suas condutas é que vai te levar. Só tem um porém, lembre-se de um porém. O mundo generaliza para julgar, ele não julga aquela pessoa. Ele julga um todo, um contexto geral. Ele não fala apenas daquela pessoa que fez isso. Eu tenho exemplo de pessoas que falavam até com a gente. Ei, aqueles crentes, você é daquela turma de crentes lá que é tudo caloteiro? Misericórdia. Eu não quero entrar no contexto, porque se nós formos analisar, existem outras religiões que têm muito mais do que nós. Tem assassinos, bêbados, enfim, todo tipo. Mas quem é julgado é o cristão. Então, como a irmã Cláudia falou, eu posso ir com certas roupas? Isso eu estava conversando com a minha esposa hoje. Olha, é o seguinte, a pessoa é julgada pela conduta que ela tem, a forma que ela está usando. Até de uma roupa ela é julgada. E demonstra, a partir do momento que nós aceitamos a Deus, aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, que nós temos uma reverência que nós temos a Ele e ao culto e a tudo, nós mudamos, nós passamos a ter um comportamento diferente. Verdade. Deixamos de fazer tantas coisas assim que parecia ser normal, a gente começa, não estava muito certo. Então, obrigada, Ricardo. Tem que vigiar sim, tem que tomar cuidado. Nós estamos num culto de ensinamento. Aqui é a hora de falar. Verdade. Porque se nós chegarmos no nosso culto, ministração da palavra, culto da família, se nós começarmos a falar por esse meio, muitas pessoas vão ficar um pouco revoltadas com o pastor, seja com o pregador, quem estiver ministrando. Agora, no culto de ensinamento, nós estamos aqui para isso, para mostrar, a professora está aqui, ela passa aquilo que a Bíblia nos ensina. Glória E a Deus. que devemos seguir esse caminho. Verdade. A linha é essa. O seu comportamento define quem você é. Amém. Glória a Deus. Olha que fala o subsídio teológico aqui. Dentro de tudo isso que o irmão Pedroso falou aqui, encaixa aqui, ó. O culto a Deus pode ser oferecido de forma individual ou coletiva. De uma ou de outra forma, o culto precisa ser oferecido com muita reverência. Olha o que significa reverência, gente. Vem do latim. E significa andar com cuidado. Então, tudo que o irmão Pedroso falou aqui está coberto de razão. Maneira de se vestir, de falar, de se portar. E não julgar um todo por conta de um. Isso, muito bom, isso é verdade. Olha ali, Eclesiastes 5:1 fala, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. O que é reverente? Então, andar com... então eu vou ter que chegar aqui na igreja pisando em ovos. Não, não é isso. Mas eu não vou chegar aqui na igreja gritando, cantando, bagunçando, cantarolando, igual o pastor Rodrigo Gomes estava falando, que ele disse que ele chegou na igreja dele, de Santa Catarina, estava orando. Disse que o irmão veio com brincadeira, com palhaçada, e deu um tapão nele. Ele falou assim, amado, eu estava ali no momento de intimidade com o Senhor, no momento de oração. O cara vem brincando. Se alguém está orando, eu nem cumprimento. Eu espero a pessoa terminar de orar e depois, então, eu vou cumprimentá-la. Agora você chega com brincadeira sem graça, tirando sarro, batendo no outro, falando alto, com escândalo. Não é um bar.
Nós estamos na presença de Deus. E se nós queremos buscar a presença de Deus mais, é aqui que nós buscamos. Num bar nós não buscamos a presença de Deus. Buscamos o quê? Uma Brahma, uma Antártica, um uísque, uma vodka. É isso que nós buscamos no bar. No mercado buscamos a presença de Deus? Não, lá buscamos o alimento, uma carne, um arroz, uma salada. É na balada que nós buscamos a presença de Deus? Não, na balada nós vamos buscar satisfazer o desejo da carne. Mas é aqui, na casa do Pai. É num culto de ensino como esse, é num culto da família, é num culto de campanha, é num culto dirigido pelos jovens. É aí o lugar de buscarmos mais do Senhor. Amém? É aonde nós nos unimos mais ainda como família, como corpo de Cristo. Gente, é tão gostoso quando termina o culto, a gente fica conversando. Às vezes nem dá tempo de conversar com todos os irmãos ali, porque a gente começa a conversar com um ali, a conversa vai, né? E quando você vê o irmão já foi, você nem cumprimentou. Isso é reverência, amados. Porque houve um respeito pelaquela pessoa que está do seu lado, por aquele irmão, por aquela irmã. Isso é reverência também. Isso também é cultuar. Porque isso é resultado do que Deus tem feito no nosso coração. Esse resultado de ficar ouvindo o irmão, compartilhar com o irmão, orar pelo irmão, até mesmo rir com o irmão, brincar com o irmão, dentro de um limite, dentro de um respeito. E é isso que esse ponto 1 aqui está colocando. Temos liberdade de cultuar a Deus, mas com reverência. Amém? Infelizmente, alguns misturam liberdade com libertinagem. Tá? Tem ministério de dança? Tem ministério de dança. Nós temos a Cris aqui, que é coreógrafa, dança. Gente, é lindo louvar o Senhor. Agora, peraí. Que tipo de gestos eu vou fazer que eu estiver adorando ao Senhor? Temos que tomar cuidado, principalmente nós, mulheres. Porque o mundo é muito sujo. Acho lindo quem tem chamado para ministério de dança. Mas eu sou travada, não adianta, não é para mim. Isso eu já sei, mas admiro muito quem faz isso, é lindo. Só que temos que tomar cuidado, porque alguns movimentos ficam sensuais e vulgares. Aí o que acontece? Ao invés do irmão prestar atenção no louvor, presta atenção em quem? Em quem está adorando. E aí? Aí você não está fazendo com reverência. É por isso que a gente fala da questão da roupa, da questão de se portar. Isso também é reverência. Amém? E eu gostaria que o irmão Pedroso falou, amados, aqui é o momento de vocês perguntarem. Estão com dúvidas? Tudo bem, eu não sei tudo, mas o que eu não souber eu vou buscar. Vou pesquisar e vou procurar responder na medida do possível. Amém? Mas os irmãos perguntem mesmo, fiquem com dúvidas. Às vezes pode ser uma coisinha besta, mas é dúvida. Se é dúvida, tem que ser sanada, e o momento é esse. Fiquei com vergonha? Manda no privado lá para mim, você nem manda no grupo, manda para mim, manda no privado, irmã Cláudia. Eu fiquei com vergonha de perguntar, não tem problema. Eu já fiz isso quando eu comecei o estudo bíblico também, quando eu estudava, que eu participava do estudo bíblico também na igreja que eu congregava antes, eu perguntava, depois o pastor saiu, pastor, eu não entendi tal coisa, ficava meio sem graça, às vezes, de perguntar no meio de todo mundo, parecia uma coisa tão bobinha. Ele ia lá, me explicava, não, irmã, é assim, assim, assim. Pronto. Então, não quer perguntar aqui, às vezes fica constrangido, não tem problema. Ou, às vezes, surgiu em casa a dúvida. Os amados que estão em casa assistindo, manda também. Vou começar a deixar o meu WhatsApp também na descrição dos vídeos ali, que se tiver dúvida, manda no WhatsApp. Às vezes não quer mandar no YouTube, porque fica aberto, manda no WhatsApp. Manda que eu, na medida do possível, vou estar respondendo. Amém? Verdade. Não é? Verdade. Quando você vai buscando a Deus, se entregando, criando um relacionamento de intimidade, Verdade. ele vai revelando a pessoa dele. E você vê que não é qualquer coisa. É verdade. Então você chega com reverência, você não chega de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Verdade. Você chega até na forma de você falar com Deus. É verdade. Então, acho assim, que a reverência é uma coisa que nasce na busca de um relacionamento profundo com Deus. Nossa, muito bom. Resumiu mesmo, ó. Reverência nasce de uma busca profunda de um relacionamento com Deus. Gente, olha que lindo. Eu vou até anotar essa frase e vou usar ela de vez em quando, cara, porque é isso mesmo. A reverência nasce de uma busca profunda de um relacionamento com Deus. E um respeito com Deus, com a obra. Exatamente.
Aí vem respeito com Deus, com a obra, e é aonde nós passamos a querer fazer mais. Passamos a buscar mais. É onde o Espírito Santo começa a tirar de nós aquelas coisas que até então a gente achava que era impossível de acontecer. Ah, mas eu não consigo porque tenho tal coisa para fazer. Aí o Espírito Santo começa a te fortalecer e você consegue deixar e vir. Por isso a importância dos irmãos estarem em comunhão também. Porque quando vemos que um irmão está fraco, o outro vai auxiliá-lo. Mas para isso precisamos estar fortes, porque se os dois já é fraco, cai. Amém? Obrigada pela sua contribuição, Karen. É bem isso mesmo. Amém? Vamos para o ponto 2, a segunda parte. O centro do culto pentecostal. Primeiro tópico, ele vai falar sobre o centro da nossa adoração. Depois, um culto vibrante no poder do Espírito e a característica pentecostal. Agora eu vou ler a introduçãozinha e vou inverter. O irmão Pedroso vai ler o primeiro, ler o segundo e o irmão Pedroso o terceiro. Daí a gente comenta. Amém? Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Então, igreja é o quê? É toda congregação ou reunião ou ajuntamento de pessoas, tá? Em torno do quê? Do nome do Senhor Jesus. Por que do nome do Senhor Jesus? Porque foi Ele, através dele, que nós somos resgatados do pecado. Mas não pode ser em nome de Deus? Pode, mas Ele é o centro da nossa adoração. Se você pegar a Bíblia do começo ao fim, quem é o centro da palavra de Deus? Jesus. Então Ele é o centro da nossa adoração. Amém? Pode ler, irmão Pedroso. Amém. Ponto 1. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo, acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da nossa mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Amém. Ponto 2, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, lá no versículo 26, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante, nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser uma manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. 3. Características pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor, parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos de culto cristão em outra fonte paulina, ou seja, em outra fonte que Paulo comentava, né? Que a pessoa tem que entender aqui, que talvez muitos entendendo essa paulina como a editora paulina que traduz os livros. Não, esse comentário aqui é um comentário de Paulo, falando para o povo. Então, por isso fala em outra fonte paulina, em outra fonte que Paulo escreveu. Persiste em ler, exortar e ensinar. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos
do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Amém. Glória a Deus. Então, aqui no ponto 1, alguém sabe me dizer o que é montanista? Não é quem escala montanhas, tá? Interessante que eu pesquisei, eu só achei montanha. Só? Só. Na verdade, montanista, nós vamos acusar de sermos montanistas. Montanista foi um religioso que viveu no segundo século depois de Cristo, na Frígia. E ele começou a pregar pregar assim, que era o tempo em que o Espírito Santo estava agindo, era o tempo do Espírito Santo. Ele não estava de todo errado, mas o que ele fez? Ele deixou de lado a pessoa de Jesus Cristo e começou a pregar somente o Espírito Santo. E alguns que não são, ele começou a dar muita ênfase, né, na questão do Espírito Santo. Então, alguns que não são pentecostais, ou não acreditam no batismo no Espírito Santo, ou não acreditam que o batismo com o Espírito Santo seja para os nossos dias atuais, ou até acreditam nos dons, acreditam no Espírito Santo, mas não buscam aprimorar esses dons, eles muitas vezes acusam os pentecostais de sermos montanistas. O que é montanista? É seguidores desse cara, desse cristão, desse religioso que viveu na Frígia no segundo século depois de Cristo. Por quê? Porque ele colocou de lado Jesus e só adorava o Espírito Santo. Não é isso. O centro da nossa adoração vai ser sempre o Senhor Jesus. É em nome dele que nós nos reunimos. Amém? Mas como pentecostais, nós cremos que aquele batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, aquele avivamento, aquela autoridade, o falar em línguas, é para nós hoje também. Amém? É isso que é ser pentecostal. É crer. Alguns também confundem pentecostal com barulho. Não é barulho. É aquela questão que nós já colocamos aqui. Quando o Espírito Santo toma o nosso ser, a nossa alegria é tanta, a gente quer demonstrada de várias maneiras, que a gente acaba pulando, rindo, gritando, chorando, aplaudindo, porque a gente não sabe nem como fazer aquilo que a Karen acabou de colocar ali, porque tem tanta intimidade com o Senhor, tem tanta... o encontro é tão grande, o mover é tão forte que eu quero mais. Eu não sei nem o que fazer para agradar. É como vem uma visita importante em casa. Ou alguém que a gente ama muito, não é? Que faz muito tempo que a gente não vê e vem nos visitar. O que a gente faz? Faz aquele bolo enorme, aquela torta maravilhosa, aquele café, aquela mesa que é um banquete, não é? Não é isso que a gente faz quando a gente recebe alguém em casa, que a gente gosta muito? É a mesma coisa com o Senhor. Então não é que nós somos montanistas, não seguimos esse cara. Mas nós cremos que o batismo com o Espírito Santo também é para os dias de hoje. Então, por isso que alguns dizem que nós somos montanistas. Então, montanistas é isso. É quem crê nesse cara aí, que foi um estudioso no século II depois de Cristo. Montano é o nome dele, tá bom? Um culto vibrante no poder do Espírito. Não precisa nem comentar muito isso aqui, né, amados? A gente tem presenciado. Nós temos vivido isso aqui, né, irmão Pedroso? O Espírito Santo tem derramado da graça dele, tem derramado do poder, aleluia. Ele tem agido, tem tido liberdade, glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, mais uma vez. Eu não vou cansar de louvar a Deus por isso. Não vou cansar de agradecer e orar a Deus pela vida de vocês. Porque vocês são sementinhas, são brasas, que quando junta perto de outra brasinha, pega fogo, aleluia. E o Espírito Santo se manifesta, glória a Deus. E é isso que Deus quer. É isso que Deus deseja de nós, mais intimidade, mais experiência, mais novidade de vida. Amém? Por isso buscar mais, por isso deixar mesmo o Espírito Santo falar conosco. Amém? E a característica dos pentecostais, ou a característica pentecostal, é um pouco diferente dos cultos primitivos, né? É que fala que eles não seguiam os rituais da sinagoga. Por quê? Se vocês forem procurar culto judaico, vocês vão ver que ele tem todo um ritualismo, aquela coisa assim, apesar da Torá eles estarem dançando, mas é uma coisa meio engessada, aquela coisa muito ali certinha. Agora o culto pentecostal, ele dá liberdade para o Espírito Santo agir. Amém? Tem louvor, tem palavra, tem oração, tem doutrina. Que doutrina é ensinamento, é a palavra de Deus, tem sim, mas tem reverência, tem respeito, tem ordem e decência. A gente não faz de qualquer jeito.
A gente não deixa ir correndo, o Espírito Santo derramou a graça dele aqui, vai o resto do culto só. Não. Tem a palavra também, nós precisamos da palavra também. Ela é essencial, ela é nosso alimento. Amém? Gostaria de comentar alguma coisa, Pedroso? Eu vou dizer que, como a Ana Cláudia falou, como tem alegria, sai daqui, tem uma referência com cada irmão, uma reverência ali, aquele carinho, aquele amor. Isso se chama comunhão. É. E uma igreja que ela não tem comunhão, ela está fadada a fracassar. Porque o culto não é apenas na hora da celebração. O nosso culto começa quando nós chegamos em reverência a Deus. Aleluia. Temos carinho com cada um dos nossos irmãos. E quando o culto encerra, cada um está aqui em comunhão. Ninguém está disputando quem é que vai chegar em casa primeiro, vai entrar no carro, pegar a chave e entrar no carro primeiro. Sai correndo. Antes de terminar o culto, já está com a Bíblia na mão lá na porta, esperando a palavra final. Isso para mim não é comunhão. Comunhão é você compartilhar com cada um, pelo menos um pouquinho daquilo que Deus te deixou no coração ali, e isso faz ser diferente. Isso aqui que faz o trabalhar de Deus na vida da igreja e na vida de cada irmão. Aleluia. Porque a partir do momento que você sai correndo e vai embora, você não deixa nada, você já está saindo daqui com uma única coisa, que é um dos pecados, o orgulho. É. Você é tratado como orgulhoso, você é tratado como uma pessoa antissocial, que você não se mistura. E isso impede você de ter comunhão com o irmão. Você não conhece aquele irmão, você não conhece aquela irmã. Não estou falando em conhecer, chegar e saber tudo da vida da pessoa, mas assim, de conversar com, nossa, aquela pessoa é uma bênção, graças a Deus pela vida dela. E não participar em oração. A melhor coisa que você faz com o teu irmão é orar. Amém. Antes de jogar uma pedra, entra na frente da pedra, defenda ele, depois ajoelhe e ore por ele. Você vai ver que tudo vai ser transformado. Glória a Deus. Amém. E acho que isso está dentro também da nossa lição de reverência a Deus. Sim. Como que nós vamos reverenciar a Deus se nós não amamos o nosso irmão, que é a imagem e semelhança de Deus? Aleluia. Se fomos feitos a imagem e semelhança dele. Verdade. Se você não ama teu irmão, você não ama Deus. Verdade. Tem que começar pelo carinho, pelo respeito aqui com cada irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E olha que interessante, aqui no ponto 3 ele fala sobre a respeito das ofertas, né? Sim. As ofertas também são para quê? Para dar continuidade na obra. E eu já vi, glória a Deus que aqui na igreja não ouvi, eu ouvi fora. Na verdade, nem sei se a pessoa era cristã mesmo ou não. Me parecia ser cristã, a pessoa criticando a oferta. Não, o dízimo é mandamento, mas a oferta não precisa. Amados, eu sei que Deus é o dono do ouro e da prata, mas é assim que Ele prova o nosso coração. Eu já escutei aqui na igreja. Eu estou aqui na igreja? É. Então. E a oferta não precisa estar pagando dízimo. Gente, o dízimo é obrigação. Obrigação, assim, não é que você é obrigado a devolver o dízimo. Quando nós devolvemos o dízimo, nós estamos dizendo, Senhor, muito obrigada pelo que o Senhor proveu para mim. Estou te devolvendo a 10ª, porque o Senhor já me deu 90%. Então, esses 10%, Senhor, é para a sua obra. Aleluia. Amado, eu estou falando, está arrepiando. Glória a Deus. E é uma das áreas que o inimigo mais usa contra os irmãos. Tá. Eu não vou ofertar porque eu pago dízimo todo mês. Amado, o dízimo. Está pagando o quê? Eu acho que está errado, porque o que adianta dar um dízimo aí, vamos pôr de 10 mil reais aí e não receber? Então. Não vai receber, lógico. Sim, a obra vai ser feita, mas... Será que vai ser? Então, exatamente. É o que foi pregado aqui ontem, né? Muitos fazem a obra, mas chega lá em cima, não tem galardão. Por quê? Porque fez para vanglória, não fez para agradar o Senhor. A oferta é de, Senhor, eu te devolvi uma parte do que o Senhor me deu, mas eu quero te dar um pouco mais. Eu quero contribuir um pouco mais para a sua obra. Essa oferta não precisa ser só em dinheiro em espécie. Como já vimos aqui, a irmã Aline já ofertou na obra, o irmão Ezequiel e a irmã Célia ofertam direto, o irmão Pedroso, eu sei que também já ofertou, entre outros irmãos que têm ofertado. Cada vez que vocês contribuem com uma ação entre amigos que nós fazemos, vocês estão ofertando para a obra de Deus. E é assim que a igreja cresce. O Senhor quer que façamos isso, porque senão seria muito fácil. Senhor, eu preciso de 10 mil reais para pagar as contas. Apareceu, está ali.
E daí? Não teve sacrifício nenhum. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que sejamos dependentes dele, sim, que sejamos dependentes dele, mas a oferta também é uma forma de adoração e uma forma de reverência. E amor, né? E- Se você não der com amor, Não adianta. melhor que não dê. É verdade. Então a Bíblia já diz isso, né? Então, É como pega aquela parábola, né? É mais fácil um carneiro Passar pelo, do que agulha de um de uma agulha que entrar no reino dos céus. Amém? Eu tenho um subsídio doutrinário aqui na minha revista que eu gostaria de estar lendo para vocês. Ele fala sobre adoração individual. Nós adoramos a Deus como crentes individualmente em todo o tempo. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4:23. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica o Senhor. Aleluia! Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. O que é isso? Não é porque a pessoa ora mais em línguas, não é porque a pessoa tem dom de interpretação, não é porque a pessoa tem vários dons que ela é mais espiritual, não. Não é isso. A palavra não ensina assim. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo, na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. Esse texto foi extraído da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Mas eu creio que serve para nós também, porque nós pensamos dessa maneira também. Amém? Você quer ler algum versículo, Tobias? Comentou sobre o culto individual, né? Aí, um outro estudo que eu tive também, né, sobre o culto a Deus, aí a Bíblia fala sobre o culto individual, o culto em Atos, né, que fala que o culto era feito nas casas, aí também no templo. E aí, sobre o culto individual, aí a referência em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Glória a Deus. Repete para nós, por favor, Tobias, porque essa passagem é linda. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 15. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Por meio de Jesus. Oferecemos sempre sacrifícios de louvor, que é fruto do quê? Os lábios daquele que o quê? Que professa Jesus. E só professa Jesus aquele que realmente teve um encontro real com o Senhor. Esse vai professar. Amém? Você gostaria de falar mais alguma coisa? nesse mesmo ponto aqui, eu procurei tirar esse versículo de Apocalipse lá, Apocalipse 7, 9, está aqui na referência, né? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos e nações, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Glória a Deus. Isso quer dizer, a partir do momento que adorar de coração, com reverência, com verdade, Aleluia. muitas pessoas de denominações vão estar Glória a presentes Deus. nesse momento. Aleluia. E também, eu tirei aqui em 1 Timóteo 4, 13, também está na referência. Até a minha chegada, Aleluia. aplica-te à leitura, Oh, à glória. exortação Aleluia. e ao ensino. Glória a Deus. Procura aprender, não só apenas ensinar, mas procura ter os ensinos, vamos Amém. participar disso. Glória a Deus. Vamos Aleluia. buscar. Amém, Então vamos Jesus. aplicar a isso. A exortação vem para engrandecer o nosso coração, para edificar. Muitas vezes, quando nós somos chamados a atenção, o que nós fazemos? Batemos o pezinho, derrubamos o bico, empinamos o nariz e ó, damos tchau. Mas nós vamos chegar no outro lugar, a partir do momento que formos ser corrigidos novamente, vamos Acontecer a fazer a mesma mesma coisa. coisa. Estar em comunhão com Deus,
Creio que não. Porque não está disposto a levar uma correção. Então não houve uma conversão. Então não há reverência. A partir do momento que não tem reverência, não tem comunhão, não tem respeito, está fadado ao fracasso. Verdade. Eu só queria chamar a atenção a um ponto desse primeiro versículo que o irmão Pedroso leu, que ele fala que eles estão com vestes brancas. Isso tem um significado muito profundo para os judeus, principalmente no Antigo Testamento. Roupas brancas só eram usadas pelos sacerdotes e pessoas comuns só usavam em dias de festa, de casamento ou alguma celebração muito específica, só que eram roupas muito caras de se adquirir. Por morarem no deserto, uma região seca, com muita poeira, dificilmente as roupas ficavam brancas. Então, quando alguém ganhava uma veste branca, era algo de um valor incalculável. Era o que eles tinham de mais precioso quando colocavam aquela roupa branca. É um simples detalhe, roupas brancas. Mas olha, por que eles estão de roupas brancas diante do Senhor? Está me arrepiando, amados. Glória a Deus, aleluia. Porque eles dão o melhor que eles têm. É isso que nós temos que fazer. Por isso que tem um louvor que fala que as nossas roupas são lavadas no sangue e vão ficar alvas como a neve. Alvas mais ainda do que a neve. Se no teu sangue lavado, mais alvo que a neve será. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Porque aí sim vamos estar prestando um culto racional, verdadeiro, sincero e íntegro ao Senhor. Amém? E também a respeito do irmão Ezequiel falou da contribuição das ofertas. Pegando um gancho naquilo ali, voltando um pouco atrás, aqui também está na nossa referência. Segundo aos Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração. Aleluia. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que você for ofertar, ofereça de coração. Amém. Pode ser uma oferta bem pequenininha, mas se ela for de coração, é como a oferta daquela viúva pobre. Jesus deu o que tinha de melhor. Está vendo. Porque é o que tinha de melhor. É o que tem de melhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Ponto 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Amém? Vamos ver como que se expressa a liturgia. As reuniões de adoração em nossa igreja são diversificadas. Temos cultos públicos chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. O autor da revistinha está colocando isso, que é da Assembleia de Deus, amém? Mas nós também temos, você viu que interessante? São os mesmos. Nós temos culto da família, culto de oração. Na verdade, não estamos tendo mais período de oração porque não está por causa da pandemia. Mas o Inamata, quando não tinha o ensaio das irmãs, os varões, que a gente tinha um período de oração antes, amém? O culto de ensino ou de doutrina é o que nós estamos tendo. Também temos culto de ensino e de doutrina quando alguns pastores, nosso pastor mesmo, às vezes, Deus direciona para esse tipo de... A nossa escola não é dominical, mas é a escola bíblica, amém? Temos o círculo de oração, glória a Deus. E temos atividade com crianças, temos atividade com adolescentes e temos atividade como jovens. Então, você vê que nós não somos muito diferentes da Assembleia de Deus. Amém? Aí no ponto 1 ele fala que as nossas reuniões de adoração... Antes disso eu quero comentar aqui com vocês esse subsídio teológico. Visto que as reuniões de culto devem ser feitas com ordem e decência, 1 Coríntios 14:40, é necessário haver uma liturgia cristã ou um serviço sagrado. Como assim serviço sagrado? Tudo que nós já falamos aqui é o serviço sagrado. A reverência, o respeito, o cuidado com o irmão, a leitura da palavra, os louvores, amém? Apesar dos apóstolos não escreverem uma regra a ser seguida, percebe-se que no culto da igreja primitiva havia oração, hinos, palavra, ofertas e exercício dos dons espirituais. É diferente do nosso culto hoje? Não, né? Nós temos oração, nós temos hinos, nós temos palavras, nós temos oferta e temos exercícios dos dons espirituais. Amém? O povo tinha liberdade para participar do culto, porém com ordem, reverência, amor, fervor e santidade. Amém?
E as nossas reuniões de adoração, a liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Nenhum deles é negado o púlpito, todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos, e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira, aí ele coloca aqui, né, que foi dessa maneira que crescemos, nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Amém? Você quer ler o ponto 2, aí depois a gente comenta? Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 e 32 do capítulo 14 de 1 Coríntios fala. O apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, dons de interpretação, dons de profecia no culto. É muito comum os visitantes sentir a presença de Deus em nossos cultos. Amém. Esse terceiro tópico aqui, ele fala mais diretamente à igreja, Assembleia de Deus. Sim. Mas não muda, né? Muita coisa em relação a nós. Que se formos fazer uma avaliação, graças a Deus, Deus tem agido na nossa igreja. Tem mesmo? E isso, ele tem demonstrado que apenas basta buscar com todo amor, com todo carinho, com toda reverência, com todo respeito. Verdade. E dedicação. Verdade. Exige sim um sacrifício. Uhum. Mas é o sacrifício vivo que Aleluia. agrada a Deus. Glória a Deus, então, verdade. É assim. Amém. E tem buscado, como está no capítulo, em João, no capítulo 4, no versículo 24, que também é da referência. Uhum. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. A igreja tem buscado em Espírito e em verdade, por isso tem feito a Amém. diferença. Então Deus está agindo e trabalhando no meio do povo. Amém. E aqui a gente tem também testemunhos, tem oportunidades para os irmãos, e os testemunhos edificam, né? Cada vez mais. Amém? E se a gente fizer um paralelo com a igreja, a Assembleia de Deus, a gente não está muito longe também não, porque a Deus vivo hoje também é conhecido até fora do país. Né? Temos igrejas na África, ai que benção. Né? E Deus ainda vai preparar, eu creio que mais regiões ainda. Então esse tópico 3 aqui, é mais, ele fala deles, mas encaixa na nossa também. Ele fala aqui no finalzinho do primeiro ponto, que foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação. Realmente, hoje as Assembleias de Deus são um nome bem quisto no mundo inteiro. Isso quer dizer que eles acertaram sempre? Não. É bem que o irmão Pedro falou, tem sacrifício. Erraram? Inclusive hoje eu estava vendo um testemunho a respeito de um dos primeiros fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, dele e da sua esposa, e na época ela começou a ser muito usada pelo Espírito Santo em ensino, em ministração da palavra, porque o esposo andava muito doente. Como ele era pastor, ela auxiliava o seu esposo, quando ele não podia, para que não faltasse, ela ia e fazia a ministração, dirigia o culto, dirigia estudo bíblico, e isso começou a incomodar alguns pastores assembleianos. Aí reuniram-se e fizeram o quê? Proibiram as mulheres de ensinar e de pregar. Era o conceito deles na época. Misericórdia, não estou julgando. Eu estou apenas querendo mostrar para vocês que eles também erram. Glória a Deus que hoje a Assembleia de Deus é uma igreja grande. Mas aqui na Deus Vivo também acontecem falhas muitas vezes, porque somos seres humanos, somos passíveis de erro. Mas glória a Deus porque temos buscado e temos visto que a nossa liderança tem buscado em Deus. Sexta-feira nós tivemos o prazer de estar na reunião de obreiros lá na Central. O pastor Lúcio trouxe uma palavra tremenda sobre administração.
Foi lindo, deu um up na gente, assim, sabe? Um renovo. Então, é isso que tem que acontecer. Vai ter falha? Vai, amados, não tem jeito. Porque não, a hora que nós chegamos à perfeição, nós vamos para a glória. Amém? Mas isso não é para nos desanimarmos. Isso é para que nós aprendamos a ver com os olhos espirituais. Que aprendamos a ouvir com os ouvidos espirituais. Amém? E que o Espírito Santo possa realmente trabalhar, continuar trabalhando, né, irmão Pedroso, nas nossas vidas, na nossa igreja, como diz o pastor Jacques, nossa caverninha, glória a Deus, mas que continue mesmo, bombando, mas bombando do quê? Do amor de Deus, bombando do poder do Espírito Santo, aleluia, bombando da comunhão dos irmãos, bombando do derramar do amor no meio da comunidade, da congregação, aleluia, e que sejamos sim referência, mas não porque somos melhores, porque nós não somos nada, mas porque temos buscado e porque o Espírito Santo tem liberdade para agir. E que Ele tenha liberdade para agir em todas as igrejas da nossa congregação. E todas as igrejas que buscam e que cultuam o nome do Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa oração. Não devemos ser egoístas, como o pastor colocou ontem, achei muito interessante isso. Vou orar pedindo só para mim, para mim, para mim. Não! Vamos orar pelo nosso irmão. Porque quando oramos, olha o que aconteceu com Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Amém? Essa é a forma correta de adorarmos a Deus, de prestarmos culto ao Senhor. Amém? E nós temos aqui então a nossa conclusão. Até aqui tranquilo, amados? Alguém tem alguma pergunta? Os amados em casa, se tiverem alguma pergunta, manda lá para mim. Eu vou deixar meu WhatsApp ali também depois na descrição. Amém? Pode perguntar, Marcelo. Eu acho que é meio difícil. Ah. Eu só faço pergunta meio estranha, né? Não, é igual uma pessoa colocou aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa que ora comigo também, assim, e fala em línguas. Eu não entendo o que ela fala. Sim, entendo de interpretação. Eu não sei o que ela está dizendo. Orando para você? É só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Porque quando a pessoa ora em línguas e não há interpretação, ela está edificando a ela mesma. A irmã não está sendo edificada. Não é que esteja errado, não é isso. Mas nesse caso, a irmã deve buscar o discernimento, pedir para o Espírito Santo dar entendimento do que foi orado por você. Amém? E já de imediato, estou na dúvida, Senhor, se for do Senhor eu recebo, se não for eu repreendo, em nome de Jesus. Isso. Muito Mas bem. aquilo que vem do Senhor eu recebo. Mas o que não vem Que seja sobre a minha vida e a vida da minha isso família. mesmo. Se já me falaram, já me perguntaram isso, eu Sim. responder. Então, Mas da maneira que o irmão Pedroso colocou. É com o Espírito Santo. Mas o que o senhor colocou ali é mais fácil até, viu? Ora sim, Senhor, se é da tua vontade, se vem de ti, amém. Se não vem, quebra. Acho que isso que o irmão Pedroso colocou é chave. Porque às vezes você vai explicar para a pessoa o que é discernimento, às vezes a pessoa não conhece, não entende, então é mais fácil. Do jeito que o irmão Pedroso colocou, acho que está bem sucinto, bem explicadinho. Acho que é o mais fácil aí. Amém? A nossa conclusão. Mais alguém? Tem alguma outra pergunta? Amém? O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como no teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Amém? Aqui tem outra nossa conclusão, fala que Jesus disse, se onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Uma das melhores maneiras de sentir a presença do Senhor Jesus é por meio do culto. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Esse deleitar-se no Senhor é a mesma sensação que o bebezinho tem quando ele está amamentando. É esse deleitar que o Senhor fala. Lógico que nós vamos lembrar como que era quando nós éramos bebês, né? Mas quem é mãe aqui, quem teve a oportunidade de amamentar, eu acho que é o melhor momento que tem.
É aquele momento de aconchego, que o bebezinho se sente tranquilo. Ele fica assim totalmente entregue nos braços da mãe. É esse deleitar-se. É esse totalmente entregue nas mãos do Senhor. Esse é o nosso verdadeiro culto. Amém? E lembre-se, não entregue apenas na casa de oração, mas também no culto. Celebre. Como assim? Não entregue somente na casa de oração, mas também no culto. Porque nós temos que cultuar a Deus em todo o tempo. Se estamos em casa, nosso momento de oração, temos que nos entregar. Se estamos no trabalho, nosso momento de oração, temos que entregar. Orar todo o tempo em espírito e em verdade. Orar em pensamento, em espírito e em verdade. A verdade é o quê? É o resultado da minha oração, da minha caminhada com Deus, da minha entrega. É a maneira como eu falo. É a maneira como eu ajo, como eu trabalho em relação às coisas. Amém? Então esse é o nosso culto. Glória a Deus. Amém? O senhor quer colocar mais alguma coisa? Bom, na casa de Deus quero colocar mais alguma coisa. É um culto de ensinamento, mais uma vez eu volto a falar. E uma coisa, lembre-se, nem tudo é o diabo que faz na sua vida. Muitas vezes nós já começou a nossa idoneidade de jogar para alguém lá no Éden. Quando Eva pecou, Adão chegou e falou para Deus: Senhor, a mulher que o Senhor me deu foi que me trouxe a fruta e eu comi, se eximindo da culpa. Muitas vezes, porque o diabo tem a fama de ser o articulador de tudo, ele aproveita só a brecha. Muitas vezes nós é que damos a oportunidade para que ele entre e venha trabalhar. Mas assim, como eu estava vendo uma historinha de um senhor que tinha um cavalo numa chácara do lado do outro, o diabo foi lá e abriu, só que sabia que os dois tinham índole ruim, má. Ele pegou e só cortou a cerca e deixou o cavalinho lá. O cavalo foi lá, comeu a plantação do vizinho, o vizinho ficou nervoso, foi lá, em vez de tirar o cavalo, matou um da família. O outro veio lá para se vingar, matou e foi começando. Aí chegou numa hora, culparam, mas por quê? Porque o diabo soltou o cavalo. O diabo falou assim: gente, eu só soltei o cavalo, agora a índole sua e dele, eu já conhecia, eu sabia, então eu não precisei fazer mais nada. Eu só dei um empurrãozinho. Muitas vezes a pessoa culpa o diabo por tudo. Ah, mas o inimigo é sujo. Você precisa ver, ele não queria deixar eu ir no culto. Mas você já fala: eu estou cansado mesmo, eu não vou. Hoje não. Semana que vem eu vou. Eu não vou no estudo bíblico. É só um estudo bíblico, segunda-feira que vem. Se der, eu vou. Aí depois chega: não, mas o inimigo é sujo. Você vê o que ele está fazendo comigo? Ele está me jogando para baixo toda vez que eu tenho uma coisa, ele me rebenta, me quebra. Não. Muitas vezes ele só está aproveitando uma brechinha que você deu. Então, muitas vezes, pela fama que ele tem de ser o Satanás, nós jogamos a nossa parcela de culpa em cima dele para tentar nos eximir daquilo, da nossa falta de vontade de viver. Então é um culto de ensinamento. Isso também que seja para se refletir e pensar um pouquinho, porque a palavra de Deus é mais difícil de seguir do que a gente sair pelo mundão. A palavra de Deus, quando se fala que é a palavra de Deus, que é estudo bíblico, eu estou cansado. Chama para uma festinha para nós, Chanete. Pode estar morrendo de sono. Amém? Você se lembra do nosso ensaio de varões. A maioria das vezes marcava jantar para quinta-feira, mas é tudo quinta-feira, não é? Então, marcava jantar para quinta-feira, marcava churrasco à tarde na casa do fulano para quinta-feira. Você nunca viu o cara chamar na segunda e nem na terça, só na quinta-feira. Tem um compromisso. Quantas vezes já ficou sem ensaiar por causa de churrasco e jantar na casa dos irmãos? Sim. Na quinta-feira. Exatamente. Uma vigia. Então, Uma vigia. nem toda a parcela é do inimigo. Um dia eu cheguei em casa, aí a Fela disse: ó, o pastor mandou mensagem, não vai ter o Ensaio. ensaio de varão não, porque vamos um jantar na casa de quem. Aí passava na outra quinta-feira, não vai ter porque fulano vai fazer um churrasco, vamos ir para lá. Aí já ficou dois dias do mês.
Aí já vai esfriando. Domingo, vinha aqui na hora de louvar, uns estavam fora, outros não sabia nem que estava cantando. Entendeu? Aí o que acontece? Por quê? Porque tem que jantar na quinta-feira, o irmão não pôde vir. Teve outro churrasco na outra quinta-feira, não teve de novo. Porque fulano está doente, eu fui lá levar a palavra e não teve de novo. Resumindo, você passa um mês, eu já chego a passar um mês Sem ter o ensaio. E aí a gente ouve às vezes, né? Tá uma pedra de prova aí, que não tinha no ensaio, só tinha 3 pessoas aqui dentro do ensaiando. Tá. 3 pessoas. Sim. Pô, meu Deus, eu lembro isso aí. E aí às vezes a gente escuta, né? Mas se é para Deus, pode ser de qualquer jeito. Misericórdia. Não. Quando é para o Senhor, tem que ser melhor ainda. A começar pela reverência. A começar pela reverência. Chegamos uma vez na casa do irmão Paulo, de contar 16 irmãos ensaiando. Aí, ó. Glória a Deus, então. Aí você chega depois daqui, 3 pessoas. Então temos que orar para que o Senhor venha despertar em nós, né? Amém. Mais reverência, mais temor, mais amor e tirar o nosso comodismo, né? Que venha quebrar nosso orgulho, que venha quebrar nosso ego, para que possamos fazer cada vez mais e melhor a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, abençoe quem está em casa. Eu acredito que a Simone deve estar assistindo. Simone, um beijo no seu coração, a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida, minha amiga. Está lá no Rio Grande do Sul, meu Deus, lá em Passo Fundo. Estamos Benção. Longe. Estamos, graças a Deus. É o agir de Deus. Deus é tremendo. Amém? Semana que vem estaremos juntos, se Deus assim permitir.